Que em tudo Deus seja glorificado nesta manhã. Quero mandar a paz ao nosso pastor Arnóbio, o anjo desta igreja. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, mais uma vez estamos de volta a este programa Louvor e Palavra, em que Deus tem nos concedido. Faço as minhas palavras como as palavras do salmista Davi, no Salmo de número 3, e o verso de número 5, no qual ele falou: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou, graças a Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Você está conectado com Louvor e Palavra. Meus queridos, abrimos a nossa Bíblia. O Evangelho escreveu São Marcos, capítulo de número 4, o versículo de número 35 ao 41, que ele diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe: passamos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como com ele estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertando, dizendo: Mestre, não importa que perecemos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sou tão tímido? Ainda não tens de fé? Graças ao nosso Deus. Meus amados, queremos também mandar a paz do Senhor para minha esposa, a minha netinha Laura, que está conectado conosco, está assistindo ali no telão. Que Deus abençoe a minha neta, minha família. Também quero mandar a paz do Senhor para os obreiros ali do Parque dos Eucaliptos, a pessoa está representando o pastor Arnóbio ali, o pastor Hernando Peixoto, o cooperador Paulo Jorge. Um abraço, Paulo, Deus abençoe a sua vida, grande pregador da palavra do Senhor. E todos os que estão conectados conosco, Deus abençoe a sua vida, em o nome do Senhor. Meus queridos, voltamos para o texto. Marcos, você vai ver que o Evangelho, dos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos, que eles falam a mesma coisa. O Espírito Santo impulsionou esses homens para lugares diferentes, e ele fala a mesma coisa. Você pode ver que Mateus, ele escreve porque foi um grande discípulo, porque estava lá. Quando Marcos escreveu, porque ouviu de Pedro. E quando Lucas escreveu, porque ele recebeu informação de grande historiador e foi um grande pesquisador. Mateus, ele escreveu para os judeus. Marcos, ele escreveu para os romanos. E Lucas, o médico, ele escreveu para os gregos. Então, por isso que você vai ver que o Evangelho de Marcos, ele dá mais detalhe e dá mais ênfase os acontecimentos. Porque quem relatou isto para Marcos foi nada mais, nada menos do que Pedro. Porque Pedro, ele estava com Jesus no barco. Então, ele relata para o Marcos, e Marcos escreve. E quando Marcos, ele escreve para os romanos, porque os romanos, eles gostam de história, não é? Então Marcos, ele dá muito detalhe sobre o que aconteceu. E ele cita um grande Jesus como servo.
Então, e ele chama a atenção dos romanos sobre esta história, o que aconteceu ali no mar da Galileia. Jesus, ele passou o dia todo, começou logo cedo, ensinando a multidão, porque Jesus estava à beira do mar da Galileia, e ele usa um barco como púlpito para ensinar a palavra, para dar grandes ensinamentos, para instruir. E as multidões ficavam ali em volta, à beira da areia, ouvindo Jesus falar. E Jesus ensina os discípulos, e ele dá grandes ensinamentos. E ele fala da parábola do semeador, e ele fala de algumas parábolas, não é? Da semente, do grão de mostarda. E Jesus agora estava ensinando os apóstolos, porque Jesus queria trazer, Jesus estava ensinando a ele a teoria, como era que ele deveria se comportar em determinadas situações. E Jesus passou a de manhã toda, e a Bíblia diz, já chegando à tarde, no capítulo 4, do versículo de número 35, e já chegando à tarde. Por quê? Porque Jesus tinha ministrado a sua palavra, tinha ensinado os seus discípulos e a grande multidão que estava ali. E agora ele precisava mostrar aos seus discípulos, não é? Queria colocar ele agora à prática do que ele tinha ensinado para os seus discípulos. E a Bíblia diz, amados, no versículo de número 35, que diz: naquele dia, já tarde, disse, passamos para outra margem. Glória a Deus. Irmãos, quando nós ouvimos as palavras de Jesus, nós devemos crer. Porque quando o Senhor disse, passamos para o outro lado, que exatamente era o mar da Galileia, era um mar que era um rio de água doce, que era muito grande, em que os apóstolos e pescadores conheciam muito bem, porque o mar da Galileia, ele era, que dava o sustento para aqueles pescadores que ali residia e trabalhava na pesca, como João, Pedro, eles viviam da pesca. E ali, amado, Jesus o convida para já à tarde levar ele ao outro lado do mar da Galileia. E a Bíblia diz, amados, que se levantou-se uma tão grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água o barco, a embarcação. Meus amados, os discípulos, principalmente alguns discípulos que eram pescadores, eram homens de experiência, e que conheciam muito bem o rio da Galileia, que eles praticamente cresceram ali à beira do mar, e ele conhecia exatamente o rio da Galileia. E porque as tempestades veio, porque ele era cercado por 3 montes, e vinha o vento forte, e com o frio dos montes ele criava, não é? Essa tempestade, o calor com o vento frio formava essa tempestade. E quando nós vamos entender sobre tempestade, vemos que tem várias formas, e segundo alguns estudiosos, tem 2 tipos de vento, que tem aquela rajada de vento e tem a brisa leve, não é? Tem aquela rajada que a gente pensa, mas ela vê o que é uma rajada de vento. Ela vem com tanta intensidade forte que a gente pensa que vai destruir tudo, mas é rápido, demora alguns minutos, algumas horas, mas não demora muito. Isso é rajada de vento, aquela rajada forte, ela vem com tanta força, com tanta intensidade, mas depois ela vai diminuindo, enfraquecendo e acaba. E a brisa leve? A brisa leve é diferente. A brisa leve, ela vem com a intensidade fraca, mas ela é duradoura, demora.
Então, às vezes, vem com tempestade, com rajada de vento forte, furacão, não é? Mas passa. Mas também tem tempestade que vem como brisa leve. Ela vem fraca, mas ela demora. Quanto tempo eu não sei. Mas é isso que acontece. E aqui vimos, amado, que os discípulos estavam com Jesus, e Jesus estava no barco. Ele convida os discípulos, e alguns o seguem, alguns barcos o acompanham, e já tarde da noite, sobrevém uma tempestade, de repente, que eles ficam apavorados, porque eles conhecem, eles são homens experientes, e ele exatamente conhecia o mar da Galileia, e sabia diferenciar de uma tempestade de uma para outra. Mas nesse dia, foi uma tempestade que eles foi surpreendido. Eu acredito que eles questionavam um com os outros, não é? Sobre ali como isso estava acontecendo, que ele nunca tinha visto uma tempestade tão grande como tinha acontecido nesse dia, nessa noite. Mas eles esqueceram que Jesus está no barco. Meus amados, eu quero, em uma rápida palavra, eu quero subordinar o tema: como superar a tempestade da vida. Como é que eu devo superar as tempestades da vida? Quando nós lemos Isaías capítulo de número 21 e o versículo de número 4, quando foi: no meu coração cambaleia e o horror me apavora à noite, o que eu desejava me tomou em temor. Quando o profeta Isaías, ele falando que o que ele não queria aconteceu na vida dele, são as tempestades da vida que vem. E a primeira lição que eu quero trazer para você é: não deixe ser dominado pelo pavor. Quando vier a tempestade, não deixe ser dominado pelo pavor. O que é o pavor? Pavor é um desequilíbrio emocional que tira o nosso raciocínio, neutraliza o nosso potencial humano, e a gente fica apavorado, a gente fica com medo, a gente fica sem ação, porque são fatores surpresa que sobrevêm. Mas eu quero dizer nesta manhã: domine o seu pavor, não se apavore, não fique com medo, aleluia, não perda o equilíbrio, glória a Deus, porque é uma tempestade. Eu não sei se é uma tempestade de rajada ou é uma tempestade de brisa leve, eu não sei, mas seja qual for esses dois tipos de vento, domine o pavor, aleluia, fique tranquilo, glória a Deus, fique na sua posição, não deixe ficar com medo, glória a Deus. Deixa eu contar algumas experiências da minha vida sobre dominar o pavor, sobre não ter medo, porque isso você e eu vamos passar. Eu já passei. Estamos aí neste mundo, glória a Deus. Mas eu quero dizer para você: não saia do barco, glória a Deus. Por quê? Porque Jesus está no barco, aleluia, glória a Deus. E quando Jesus está no barco, pode vir as ondas, pode vir o que vier, mas Jesus está no barco, aleluia. A vitória é certa em nome de Jesus. Domine o pavor, glória a Deus. E uma dessas tempestades da vida sobre mim veio enquanto eu sofri um acidente, e este acidente era 4:30 da manhã, mês de março, mês
estava nebrando muito, era frio, já 4 horas da manhã, e nós fomos surpreendidos. O carro sofreu alguns capotamentos, e ali já, quando o carro parou de dar aquelas viradas, nós descemos uma ribanceira de aproximadamente 60 metros, e o carro parou naquele mato, naquele matagal, 4:30 da manhã, não tinha ninguém. Oh, glória, aleluia, irmão. São tempestades da vida, glória a Deus. E eu tive o equilíbrio, glória a Deus. Para quê? Para que eu possa controlar toda a minha família que estava ali. Eu todo quebrado, mas ainda eu tive o equilíbrio para dominar o ambiente que ali, porque as três pessoas que estavam comigo, estavam todas as três apavoradas, com medo, preocupadas, mas ainda eu tinha força de dizer: aquieta-te, fica quieto, fique calmo, que tudo vai dar certo. Jesus vai mandar um livramento, oh glória, aleluia. No meio da tempestade, domine o pavor, glória a Jesus, que tudo vai dar certo. E a segunda lição que eu quero trazer nesta manhã, glória a Deus, em que o vento estava forte, subia as ondas, os discípulos ficaram apavorados. Mantenha o temor, glória a Deus, domine o pavor, não deixe ele te dominar. E a segunda lição que eu aprendo: use o seu potencial máximo que você tiver, glória a Deus, use o seu potencial máximo que você tiver, porque os discípulos estavam ali, a tempestade, as ondas entrando no barco. Eu acredito, porque eu já tive no barco, né? E o barco que eu estava era conhecido como barco de rabeta, né? Que tem aquele motor que é de pesca, de pescador. E a gente estava ali no rio Mandaú. E eu não tenho experiência de pesca, eu só sei que é tomar banho de rio. Mas eu estava com um pescador experiente. E ele disse: Léo, vamos pescar? Eu disse: bora. Vamos pescar. Eu disse: olha, eu não conheço, não entendo de nada, eu não sei nem lançar, jogar a tarrafa, não sei. Ele disse: mas uma coisa você sabe. Eu disse: o que é? Ele disse: você vai saber daqui a pouco. E já era quase 11 horas da noite, a gente começou 8 horas, tem que esperar a baixar, para o rio baixar, porque fica melhor de pescar. E a gente entramos no barco, partimos ao rio de Mandaú adentro, e daquele meio, meu irmão, eu estava tranquilo, aquele frio gostoso, né? E a gente começou a armar, jogar a rede, as tarrafas, e eu senti meus pés frios, começando a ficar gelado, e era de noite, eu não estava enxergando muito bem, e de repente, quando eu balanço os pés, o barco estava entrando água no barco. Eu disse: Jesus, tem misericórdia. Ele disse: você sabe fazer alguma coisa? Ele disse: você se lembra que eu disse que você sabe fazer alguma coisa? Eu disse: me lembro. Ele disse: pega essa cambuca e comece a tirar água do barco. Pelo menos alguma coisa você sabe fazer. Tire a água do barco, aleluia. Quem é pescador, quem já praticou a pesca, sabe o que eu estou falando, né? E ali a gente começou a tirar a água, e eu disse: rapaz, tá aí, a água está com força. Ele disse: é porque o barco está furado, eu não tive tempo de consertar. Enquanto eu estou pescando, você não para de tirar água do barco. Eu disse: rapaz, eu vim pescar, não vim tirar água do barco. Ele disse: não, mas vá tirando água do barco, porque senão, se deixar entrar água demais, você sabe, o barco vai afundar. Então tem que fazer alguma coisa. Então, quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei daquela experiência que eu estava, meu irmão. É uma experiência difícil, dá medo, irmão, porque quem sabe nadar tudo bem, né? Mas
a gente não estava equipado com aquele salva-vida, com boia, não, meu irmão. Se o barco tivesse afundado ali, eu tinha me jogado na água e é só igual uma pedra. Caiu na água, afunda, que eu não sei nadar. Se não for misericórdia de Deus e eu não tiver fé, que Pedro teve, que andou por cima das águas, oh glória, aleluia, glória a Deus. Mas use o seu potencial máximo que você tiver. Eu estava usando ali, oh glória. Os pescadores, os discípulos estavam lutando sobre a tempestade. Glória a Deus, aleluia. Quando nós lemos Josué capítulo 1, e o Senhor diz para Josué: Josué, ser forte e corajoso, porque assim como fui com Moisés, serei contigo, aleluia. Ser forte e corajoso. Tenha coragem, meu irmão, para enfrentar as tempestades da vida. Ela vem e ela só pega de surpresa, aleluia. Mas use o seu potencial máximo que você tiver, porque com certeza você está lutando. Ela vem, mas você está lutando. Vai vir momentos difíceis. Mas fique certo que Jesus está no barco, aleluia, glória a Deus. E a terceira coisa que eu quero trazer para você: a primeira, não deixe dominar pelo pavor. A segunda, use o seu potencial máximo. A terceira, não desista. Aleluia, glória a Deus. Não desista. Os discípulos lutaram. Os discípulos fizeram de tudo, não desistiram. Glória a Deus. Não pararam de remar. Não desista. Está muito forte. Se ela vir com rajada, não desista, porque vai passar. Essa tempestade, ela vai passar. Aleluia, glória a Deus. Quando nós lemos Salmo de número 84 e o verso de número 6, e quando Israel peregrinava e ele saía para Jerusalém, e ele tinha que passar pelo vale de Baca, ou vale das lágrimas, aleluia. E ali ele se lembrava do seu passado. Vai chegar o momento que você vai estar no vale das lágrimas, nessa tempestade. Mas eu quero dizer para você que vai passar, aleluia, glória a Deus. Se essa tempestade vir como brisa leve, que é fraca, mas demora, mas eu quero dizer para você que ela não é permanente, vai passar, aleluia. O que é tempestade, pregador? São lutas da vida. Eu quero fazer uma tipologia. O barco é a igreja. Não saia da igreja, aleluia. É para você que saiu fora da igreja. Não saia da igreja, continue no barco, aleluia, porque fora dele você vai afundar. Glória a Deus. O mar é a tipologia do mundo, mas eu quero dizer para você que Jesus está no barco. Glória a Deus. Não saia dentro do barco, permaneça no barco. Glória a Deus, que você está no meio dessa tempestade. O barco balança para lá e para cá, aleluia, mas Jesus está no controle da tua vida. Jesus está no controle de tudo. Glória a Deus. E de repente, a tempestade estava tão grande, tão alta, que eles ficaram aperreados, desesperados. Teve alguém ali que às vezes que a tempestade vem tão grande que às vezes a gente esquece de Jesus que está conosco no barco. Mas teve alguém que se lembrou que Jesus estava no barco. Aleluia, glória a Deus. É bom quando alguém se lembra que Jesus está no barco da nossa vida, que Jesus está no barco da nossa casa, que Jesus está no barco do nosso trabalho. Jesus está no barco, glória a Deus. É Ele que está no comando do remo, glória a Jesus. E alguém se lembrou que Jesus estava no barco e foi lá dizer: mestre,
Mestre, desperta, porque estamos a perecer. O barco está cheio d'água, a tempestade está forte, mestre. Não se importa que nós pereçamos. Acorde, mestre. Aí você pergunta, mas Jesus não é Deus? Mas Jesus, como homem, ele se cansou. Jesus começou logo cedo daquele dia, ele ensinando, ministrando a palavra, e já à tarde ele entra com o seu discípulo no barco, e ele como homem precisava se descansar, mas como Deus ele nunca cansa e nunca dorme, mas ele descansou, estava tranquilo. Oh glória, aleluia. Irmãos, meus amados ouvintes, descanse, Jesus está no barco. Quando nós vamos para Pedro, Atos dos Apóstolos, Pedro estava, sempre eu gosto de citar esse texto, essa passagem bíblica. Pedro estava onde? Estava na prisão, descansando. No outro dia ia ser condenado, ia ser morto, mas ele estava descansando, aleluia, glória a Deus. Mas ele estava tranquilo, glória a Deus. Descanse, que no momento certo, na hora certa, Jesus vai se levantar, aleluia, glória a Deus. Jesus vai se levantar, glória a Deus, e vai ordenar acalmar a tempestade. Oh glória, ela pode estar alta, as ondas podem estar alta, pode tiver da altura que ela tiver, mas Jesus está no controle de tudo. Não desista. Os discípulos lutaram até o fim, não desistiram. Da mesma forma, eu e você, não desista da luta. Não desista das tempestades que sobrevêm. Glória a Deus, não desista. Glória a Deus, aleluia. Permaneça firme e avante. Oh glória. E o último, exatamente, domine o pavor, use o seu potencial máximo que você puder, não desista e tenha fé, aleluia, glória ao Senhor Jesus. E o versículo de número 39, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse, por que sois tão tímido, homem de pouca fé? Aleluia. Tenha fé. Tenha fé que tudo vai dar certo. Tenha fé que a vitória vem. Aleluia. Glória a Deus. Tenha fé que você vai passar essa tempestade que você está passando neste momento. Glória a Deus. Por quê? Porque o Senhor vai se levantar e vai dar um basta nessa tua tempestade que você está passando. Glória a Deus. Aleluia. Tenha fé. Ela vai passar, glória a Deus, ela vai passar. E quando nós lemos Mateus capítulo de número 8, versículo de número 8, mas diz tão somente uma palavra, e o meu criado sarará. Basta somente uma palavra, Senhor. Não precisa o Senhor ir lá, não. Só basta uma palavra, oh glória, aleluia, que meu criado vai ser curado, glória a Deus, aleluia. Às vezes, as tempestades vêm na área da saúde, você está com dores, problema de saúde, doença, fato dessa natureza, você vai ao médico, e o médico faz os exames, e quando ele recebe o laudo do exame, ele olha para você e às vezes não quer falar e dá uma palavra de consolo. O outro diz, olha, vai demorar e tal, mas vai ter tratamento e não quer dizer o que está acontecendo, glória a Deus. Mas quem falou foi o médico. Mas o Senhor tem a última palavra. Oh, glória a Jesus, aleluia. Tenha fé. Glória a Deus que a última palavra vem do Senhor Jesus. Os discípulos ficaram aperreados, procuraram o mestre. O Senhor se levanta e dá uma ordem de comando, aleluia. Por quê?
Porque Deus, quem criou a natureza, quem formou o universo, Deus, quem formou o mar, Deus, oh glória, aleluia, estava ali quem? Deus, oh glória, porque você anda preocupado, porque você anda aperreado, porque você anda com ansiedade, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, tenha calma, tenha fé, que tudo vai dar certo, essa tempestade vai acalmar, aleluia, e você vai continuar a jornada, você vai continuar esta caminhada da vida, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E quando um certo dia, né, dando sequência desse acidente, e esse acidente eu fui parar no hospital, onde passei alguns meses internado. E quando, no dia da cirurgia passei 7 horas no centro cirúrgico, era para fazer 2 cirurgias, e eu só fiz uma cirurgia. E quando eu estava no CTI, na recuperação, a médica que estava me acompanhando, e já eu saí, era por volta de 6 horas da tarde, eu entrei 8 horas, saí por volta de 6 horas da tarde. E quando nós chegamos no CTI, e a médica estava me animando para que eu possa voltar, não é? E quando eu voltei, e era a gente conversando, e ela disse: ó, Leonardo, a sua cirurgia foi um sucesso, foi bem, correu tudo bem, mas você precisa voltar para o centro cirúrgico para fazer a segunda cirurgia, porque você não teve mais condições, não é? O seu corpo estava bastante debilitado, você perdeu muito sangue, então não tinha condições de a gente continuar para terminar, para fazer a segunda cirurgia, que era da parte da frente. E ela disse: a sua cervical está desalinhada, e nós precisamos alinhar ela. E ela disse, interessante, evangelista Marinho, que ela disse: falta só um cabelinho de sapo. Interessante, na médica diz: olha, falta só um cabelinho de sapo, Leonardo, para a gente alinhar a sua cervical. Eu digo: como é a história, doutora? Ela disse: falta só um cabelinho de sapo. Eu disse: sim, o que é que tem a ver? Ela disse: sim, para você voltar para a sala de cirurgia daqui a 8 dias. Eu disse: doutora, vai ter que abrir-me de novo, tirar os parafusos, as astras, para esticar o meu pescoço, para alinhar, para fazer outra ficção. Ela disse: sim. Eu disse: mas o meu médico, chamado Jesus, não vai deixar, e disse que eu não vou descer para fazer a outra cirurgia. Oh, glória. E ela disse: você vai descer, que quem manda aqui é a gente. Você está na nossa casa, está no hospital, aleluia. Eu disse: mas a última palavra é dele. Ele disse que eu não vou descer não, para fazer a cirurgia, porque ele começou e ele já terminou, aleluia. Glória a Jesus. E ela disse: vamos ver. Eu disse: tá bom. Eu disse: meu irmão, você tem que ter fé, aleluia. Você tem que crer no Deus do impossível, aleluia. Crer no Deus do impossível. E que o homem diz: não tem jeito. O Senhor diz: tem jeito. Glória a Deus. E ela disse: tá bom. E eu fui para a sala voltei para a enfermaria. Eu estava ali, exatamente quando foi por 7 dias, chegou a turma médica e disse: Leonardo, tirar sangue para amanhã você fazer a cirurgia. Eu disse: o quê, rapaz? Eu disse: eu disse: tudo bem, pode tirar, mas eu quero dizer para você que eu não vou descer. Oh glória, aleluia. E eu fui. Na quarta-feira fiquei esperando, na quinta-feira fiquei esperando para que eu fosse descer. Me prepararam todo, fiquei todo preparado, com toquinha, né? E cadê o médico chegar para me buscar? Cadê o marqueiro chegar para me buscar, para descer para a cirurgia? Aleluia. Sabe o que aconteceu? Deus trancou
o estado de Recife, houve-se um engarrafamento tão grande, o trânsito travou, Evangelista Marinho. O trânsito travou na quinta-feira de manhã, 6 horas da manhã, travou o trânsito em Recife. O anestesista que veio para aplicar anestesista ficou preso no trânsito. Aleluia! Ficou preso no trânsito. E deu 8, deu 9, 10, 11. Quando foi 3 horas da tarde, chega a notícia: Leonardo, a sua cirurgia foi cancelada. Eu digo, glória a Deus. Aí ele disse, mas daqui a 8 dias, de novo. Eu digo, agora desça, porque papai disse que eu não vou fazer. Aleluia, creia. Ô glória. Do 8 com 7 dias, se tira sangue de novo. Tira sangue. Fiquei preparado para no outro dia. Aleluia. Quando foi no outro dia, na quinta-feira, já fazia 15 dias, chega uma equipe médica ao meu lado, e quando ele chega perto de mim, aí ele olha lá nos aparelhos, né, no tablet. Aí o médico que me acompanha disse, doutor, esse é o paciente Leonardo, ele está só esperando fazer a segunda cirurgia, porque está com 15 dias que a gente estamos acompanhando ele, que ele faltava fazer uma cirurgia. E aí chegou o diretor do hospital e disse, senhor Leonardo, como é que você está? Digo, eu estou bem, doutor. Está tomando remédio? Digo, estou tomando remédio direitinho. Aí o diretor-geral chegou para o médico e disse, por que você não libera o Leonardo? Ele disse, não, doutor, mas falta fazer a segunda cirurgia. Ele disse, dê alta para o rapaz e a gente fica só acompanhando, né, o desenvolvimento dele. Libera o rapaz. Não precisa o rapaz estar aqui, não. Ele tá bom. Ele quis dizer assim, já o que tem que fazer feito, já foi feito. Glória a Deus, aleluia. Eu olhei para o médico e disse, doutor, eu não vou descer para fazer a cirurgia, porque o meu Deus, chamado Jesus, o médico dos médicos, já me colocou, já deu alta lá no céu. Oh glória, aleluia, tenha fé, oh glória, creia que Jesus está com você no barco. Glória a Deus. Essa tempestade, ela vai passar, não vai ficar permanente na tua vida. Vem umas ondas, ela vai e volta, vem outra, mas pode vir com onda pequena, onda grande, mas você está no barco, e quem está no barco com você se chama Jesus. Jesus, Ele está no barco da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Esta é a palavra que eu deixo para você. Glória a Deus. Como superar as tempestades da vida. Glória a Deus. Domine o pavor, use o seu potencial máximo, não desista e tenha fé, que com certeza você com fé, você vai chegar no outro lado, porque é do outro lado que tem a vitória. Aleluia, glória a Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Tenha uma manhã abençoada. Você que está aí nos ouvindo, que ouviu esta palavra, glória a Deus. Que você está aí, que Deus, o Espírito Santo falou na tua vida, que você está passando por esse momento difícil. São tempestades que vêm, glória a Deus, na área financeira, na área familiar, na área conjugal, na área espiritual. São tempestades que vêm, meu irmão. E ela vem sem avisar. Mas eu quero dizer que com Jesus você vai vencer todas as tempestades da vida. Aleluia. Você vai sobressair de uma maneira que você vai dizer, valeu a pena Jesus estar no barco contigo, valeu a pena. Então no barco da sua vida, chame Jesus, eu convido Jesus para entrar no barco com você. Aleluia, glória a Deus, que com certeza a vitória é certa em nome de Jesus. E eu quero fazer um convite para você, você que ouviu esta palavra, que ouviu os louvores nesta manhã, dê um passo para Jesus. Deixa Jesus entrar no barco da tua vida. Deixa Jesus andar com você. Aleluia. Deixa Jesus andar com você.
Se você conhece a ilustração da praia, em que um grande pensador, ele se expressando, que alguém estava desesperado da vida, alguém pensava que ele estava sozinho, ele correu, saiu da sua casa, foi para a beira da praia. Eu acredito, um pensamento meu, que ele queria cometer um suicídio, se entrar na água. E ele começou caminhando, desesperado. Alguma coisa tinha acontecido. E ele agora estava desconsolado, chorando, cabisbaixo, desesperado da vida. Pensava ele que não tinha solução. E ele começou a caminhar na beira da praia, na areia. E ele andava chorando. E dizia: Senhor, me ajuda. Não tem mais solução. Os homens dizem que não tem. A situação está aí. Me ajude. Eu não estou suportando mais. Eu quero parar. Não dá mais para viver. Me ajuda, Senhor. Me socorre, Senhor. E de repente uma voz falou no seu ouvido. Disse: olhe para a areia da praia. E quando ele estava olhando para a areia da praia, ao lado dele existia mais 2 pisadas. Ele entendeu que ele não estava só naquele momento. Jesus estava com ele. Aleluia. Então Jesus está caminhando com você. Convide ele para caminhar com você. Onde está a primeira pessoa que quer decidir a sua vida para Jesus? Que você convida Jesus para entrar no barco da tua vida. Aleluia. Chame ele. Jesus entra no barco. Faça como Zaqueu. Zaqueu convidou Jesus para entrar na casa dele. Aleluia. Glória a Deus. Faça como Zaqueu. Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida. Aleluia. Onde está a segunda pessoa que quer convidar Jesus para entrar na sua vida, no seu barco? Silva Santos, Cida Santos. Deus, que Deus abençoe. Glória a Deus. Onde está mais uma alma para Jesus? Vem comigo, com Jesus. Às vezes a situação está tão difícil que a gente pensa que não tem jeito, não é? Não tem jeito. Mas eu quero dizer para você que tem jeito. Aleluia. E uma dessas tempestades da vida, eu já contei uma, eu vou contar a segunda. Mas todas essas tempestades, eu convido Jesus para estar comigo no barco. Eu não ando só. Quando eu viajo, digo: Jesus vai comigo. Eu estou dentro do barco, Jesus entra no barco e vai comigo. Aleluia. E uma dessas tempestades da vida, mas outra, em que o desespero, o desemprego bateu na porta, e eu fiquei 1 ano desempregado. Você que é pai de família, que é trabalhador, uma pessoa, um pai de família desempregado 1 ano, é sofrimento. Mas eu convidei Jesus para estar comigo no meu barco. E nesta trajetória, 1 ano desempregado, Jesus cuidou de mim. Aleluia. Não deixou faltar nada, glória a Deus. Todo dia, os 3 dias, os 3 horários do dia, aleluia. Eu tomava café de manhã, almoçava, jantava à noite, e depois do culto ainda lanchava, desempregado. Por quê? Porque Jesus estava no barco da minha vida, aleluia, glória a Deus. Depois, com o ano, Jesus se coloca de pé e disse: basta, esta tempestade foi até hoje, a onda vai cessar, vai diminuir, glória a Deus, e você vai receber a vitória.
E quando foi no outro dia, o telefone tocou, me apresentei numa empresa, aleluia, voltei a trabalhar. Mas porque Jesus estava comigo no barco. Onde está a segunda pessoa para o Senhor Jesus? Eu estou insistindo porque eu sei que esta palavra está tocando ao seu coração, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Onde está você? Você que nesta caminhada desistiu, saiu do barco, é a tipologia da igreja, afastou-se. Você pensava que sabia nadar e poderia nadar sozinho, mas o mar é grande. E neste que você estava nadando, simbolicamente, você cansou e você está caído. Aí eu digo, chame Jesus para te ajudar. Glória a Deus. Convide Jesus. Jesus vai estar com você, vai lhe ajudar. Aleluia, glória a Deus. Que Deus assim o abençoe. Que Deus continue abençoando a sua casa. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Onde você estiver no seu trabalho, em casa, dirigindo, que Deus continue lhe abençoando poderosamente. Você que decidiu a sua vida para Jesus, que Deus lhe abençoe nesta jornada, nessa nova caminhada em Cristo Jesus. Com certeza, com Jesus você fez a melhor escolha. Com Jesus, tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.